Olá, eu sou a Nádia Fritzen, psicanalista clínica, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre ansiedade patológica e ansiedade normal. Vem comigo e vamos ver a diferença. A ansiedade é algo natural, é algo de todo ser humano e nem sempre ela é ruim. Muitas vezes a ansiedade ela vai nos permitir ter iniciativas, ela vai permitir com que a gente possa ter um melhor desempenho, desde que ela seja equilibrada. A ansiedade ela está muito ligada ao sentimento de medo e esse sentimento instintivamente nos leva à reação de fuga ou a reação de luta. E isso vai desencadear muitas questões fisiológicas. Nosso corpo mesmo, nosso organismo, nosso cérebro vai entender uma situação daqui a pouco de ameaça que vai nos causar medo e vai fazer com que o nosso corpo reaja a isso. É uma situação esperada, é uma situação onde a gente vai enfrentar isso diariamente e às vezes mais do que uma vez durante o nosso dia. E se é algo normal, né? Porque o que é normal? A gente não vai ter consequências graves em relação a isso. Vai passar aquele momento ali e tudo bem. Vai, né? Te vivencia aquele momento e depois que aquele momento de medo ou aquele momento de estresse passou, os sentimentos e as sensações fisiológicas também vão passar. Se eu tivesse que definir ansiedade, eu diria que ela é uma resposta adaptativa que temos ao ambiente, às situações que acontecem no nosso dia a dia. Então a gente tem que se adaptar às questões que nos aparecem durante o dia. Isso é ansiedade. E como eu falei antes, ela está diretamente ligada ao sentimento de medo. E muitas vezes o que é desconhecido nos gera medo. E o nosso corpo já está programado, já está adaptado para reagir a isso. E como eu disse anteriormente, a gente pode ter um mecanismo de lutar ou de fugir. E o nosso corpo vai responder a isso. Aí vamos pegar uma situação de medo. Vamos começar a diferenciar o medo, que é uma ansiedade normal, de uma ansiedade patológica. O medo, vamos pensar numa situação, um exemplo prático. Que a gente está na rua e encontramos um cachorro. Vamos pegar um Rottweiler ou um Pitbull, que geralmente é uma raça mais agressiva. Qual vai ser a nossa reação? Ele tá solto, tá sozinho, tá vindo na nossa direção. A gente vai fugir. Provavelmente vai ser muito mais uma fuga do que uma luta. E o nosso corpo vai se preparar para isso. E o que acontece? Então, o coração vai acelerar, a questão da musculatura, o sangue vai vir para que a gente possa correr, para que a gente possa desenvolver, entre outros sintomas fisiológicos. Por quê? Porque é instinto. Não dá tempo de pensar, porque os segundos que a gente vai perder pensando, pode acontecer alguma coisa. Quando você vê, você já vai estar correndo, porque é algo instintivo. A adrenalina que é liberada através do medo faz com que instintivamente você reaja, sem pensar muito. Porque senão não dá tempo mesmo. E daqui a pouco o cachorro tá ali, não deu tempo de fugir, não deu tempo de correr. Só que o medo, o que acontece? Ok, você conseguiu fugir do cachorro, dispersou o cachorro, vai ter aqueles momentos ali pós que você vai sentir o corpo tremendo, vai ficar fadigado porque foi um momento estressante, foi um momento onde se demandou muita energia, então vai ter essa consequência de recuperar todo esse estresse. Mas minutos, uma hora depois, tudo volta ao normal. Não tem mais esse sentimento. Diferente da ansiedade patológica, como a gente vinha dizendo. Na ansiedade patológica, geralmente a gente não tem uma situação real de momento. Pode ser que vão pensar assim, nossa, eu fico ansioso porque eu tô pensando na conta que eu tenho que pagar. A conta é real, mas não é naquele momento.
Então, uma ansiedade patológica é tudo aquilo que vai exigir de você pensamentos de situações, de probabilidades que ainda não aconteceram e talvez nem aconteça. Se a gente for pegar mesmo, tem muitos estudos que dizem que apontam que quando tudo que a gente planeja, principalmente vão ficar pensando, pode acontecer isso, geralmente não sai da maneira que a gente pensou. Dificilmente sai exatamente como a gente pensou, sejam em coisas boas, mas também seja em dificuldades, em questões de ansiedade. Então, quando a gente começa a pensar muito em algo, e isso demanda da gente um sentimento de inquietação, um sentimento é que não tem como definir muito em palavras, é mais questão de sentimentos mesmo, a ansiedade. E aí vem aquele desconforto, vem uma inquietação, uma preocupação constante, uma sensação de estar sempre em alerta, de não conseguir relaxar, estar sempre tenso. Isso define mais ou menos a questão de uma ansiedade patológica. Claro que vamos pensar assim, são sintomas. Hoje a gente não vai falar tanto nesse vídeo sobre os sintomas, mas a sensação da ansiedade, ela pode estar ligada a várias outras patologias. É importante a gente descartar outras doenças fisiológicas para a gente ter um quadro definido de ansiedade. Então, vou recomendar, e sempre vou recomendar, que a gente possa procurar ajuda mesmo, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo, para fazer essa avaliação se é ou não um transtorno de ansiedade. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para compartilhar, porque é muito importante isso, tanto para mim, mas eu acredito que para muitas pessoas também. A ansiedade hoje é o mal do século, como se diz, e até para gerar dados, 275 milhões da população mundial tende a ter ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso dá em torno de 1 a cada 13 pessoas. É muita coisa. E se a gente for trazer para o Brasil, a média é de mais ou menos 9%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da população brasileira que sofre com ansiedade. E a gente sabe que após esse período de Covid, de confinamento, de tudo que aconteceu, o índice tende a aumentar, porque foram muitas situações de estresse, muitas situações onde a gente acabou se privando do convívio social e teve que enfrentar coisas que antes a gente nunca tinha passado. E isso desencadeou muitos sintomas de ansiedade na população. Para deixar bem claro para vocês, diante de tudo que eu pude passar agora, o que a gente realmente diferencia de uma ansiedade patológica para uma ansiedade normal. É a questão do fato que está acontecendo, então a duração que isso tem, se é um fato real ou se é algo que pode vir a acontecer, o tempo que isso dura, porque daqui a pouco, como eu falei antes, no fato real, você vai passar por aquela situação e logo depois o seu corpo volta ao normal. Se é uma questão de ansiedade patológica, esses sintomas tendem a durar muito mais tempo, horas, dias, semanas, no que você está pensando naquela situação específica. E isso acaba desencadeando os sintomas numa longa duração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a intensidade desses sintomas. Quão você avalia dentro de pouco, razoável ou muito é o que você sente, né? Um desconforto, uma apreensão, o coração acelerado, não, tranquilo diante daquilo ali, não, tá demais. Então, espera aí, vamos ver que a intensidade está demais, sinal de alerta. O terceiro ponto é quanto de sofrimento as situações te causam. É muito sofrimento, eu estou sofrendo muito com isso, é outro sinal de alerta. Ou não, ali no momento até tenho um estresse a mais, até vem
um desconforto, mas logo passa, não é nada que seja tão relevante. É outra maneira que a gente tem de diferenciar a ansiedade patológica da ansiedade normal. Ainda tem a questão do prejuízo, o quanto isso causa de prejuízo na minha vida. Como assim, Nádia? Que tipo de prejuízo? Se eu deixo de fazer as coisas que antes eu fazia por medo do que pode vir a acontecer, se eu não me relaciono mais com as pessoas, daqui a pouco com medo que elas vão pensar de mim, ou seja, é deixar de fazer coisas que antes para mim era normal, era tranquilo de fazer. O quanto você está perdendo também é um indicativo do prejuízo, e aí vem uma ansiedade patológica ou uma ansiedade normal. Gostaria só de lembrar que a ansiedade, ela é necessária para o ser humano. Isso vai ajudar a gente a enfrentar muitas situações do nosso dia a dia. Então não fique preocupado se tiver momentos onde você se sinta ansioso, porque a ansiedade também nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto e faz com que a gente dê passos que talvez nem imaginava que conseguiria dar. E outro lembrete muito importante: cada um vai reagir de uma forma. Então, claro que a gente tem, e isso eu quero falar no próximo vídeo, sintomas tanto físicos quanto emocionais que vão permitir que a gente faça uma avaliação se é uma ansiedade patológica ou não. Mas mesmo assim, cada um vai ter a sua particularidade. Cada pessoa lida com as situações e mesmo com as patologias de um jeito peculiar, de um jeito seu. Então eu reforço aqui a importância, se você se identificou, nossa, Nádia, eu acho que eu tenho uma ansiedade patológica, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, para fazer essa avaliação junto contigo, porque no momento que a gente sabe o que a gente tem e começa a tratar pontualmente, os resultados são efetivos. A ansiedade, ela hoje, se é patológica, ela pode estar trazendo muito prejuízo para sua vida. Mas eu quero te informar que tem como lidar com ela, tem como ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida normal, sabendo lidar com a ansiedade. Tem ferramentas, hoje em dia tem tantos estudos, tem medicamentos muito eficazes para que você tenha uma vida normal, um cotidiano sem grandes prejuízos para sua vida. Um beijo e até a próxima!